Olá, mulheres amadas e abençoadas. Hoje o vídeo é para as fortonas. Você se considera uma fortuna? Ou você conhece alguém que é assim? Aquela mulher guerreira, que não precisa de ninguém, que está sempre se sentindo sobrecarregada, esgotada em várias áreas da vida, ou até mesmo desvalorizada? Você conhece alguém que é assim? Ou você se considera? Antes da gente falar sobre essas mulheres, eu quero me apresentar. Meu nome é Natália, sou consteladora familiar e terapeuta sistêmica e venho ajudando várias mulheres nesse despertar, nesse encontro com a sua verdadeira força. E eu era uma dessas mulheres que entrou nesse processo de recuperação. Eu me considerava uma fortuna e me orgulhava disso. É claro que a gente não tem que recriminar, né? Muita honra a essa mulher, né? Porque ela tem os seus motivos. E muitas das vezes a gente faz sem consciência, né? Eu achava que estava no caminho certo. Foi quando eu comecei a perceber as consequências que isso tinha para minha vida. O quanto eu estava longe do meu feminino, quando eu estava longe do meu sentir, da minha essência, queria salvar todo mundo, mas se esquecia de mim mesmo, ou então me distraía, né, nesse salvamento para não olhar para mim, para não olhar para o meu sentir, para a minha realidade. Então eu entrei nesse despertar e foi transformador para minha vida. E assim eu comecei a ajudar várias mulheres também a entrar nesse processo, nessa transformação. Então, como é essa mulher? Né? Quais são as características dessa mulher? Geralmente são mulheres muito exigentes de si, dos outros, da vida, são muito controladoras, né? Controlam muito a sua vida, a vida do outro. Elas não aceitam ter surpresas, né? Porque elas pensam assim, como eu vou lidar com essa surpresa? Eu não sei se eu tenho um preparo para lidar com essa surpresa. Ela precisa sempre se preparar para estar nas situações. Ela não consegue confiar. Por isso que ela está sempre com esse controle, tudo precisa ser controlado. Né? A vida financeira, a vida amorosa, as situações do dia a dia, tudo ela precisa estar no controle, ela não se abre para o novo, né? Ela não confia no novo, porque às vezes o novo ele pode nos surpreender. Quando a gente se abre para o novo, a gente abre espaço para o mais na nossa vida. Né? Geralmente são pessoas sem tempo, exaustas, que são às vezes divididas nesse passivo, agressivo, às vezes são muito passivas, momentos muito passivos, depois momentos muito agressivas, né? Que são muito estressadas. Se sente momentos também se sentem muito superior. A maioria desses momentos elas se sentem muito superior ao outro. No entanto, elas desequilibram as relações, porque como ela se sente superior, ela acha que ela tem que dar mais para o outro. Né? Então ela desequilibra as relações, ela faz mais. E o outro, ele entende isso. Ele entende como se a dignidade dele estivesse sendo ferida. Como se o outro, como se ela estivesse falando para ele que ele não tem essa capacidade de fazer. Então ele começa a se sentir machucado, magoado. E ele, como uma compensação, ele desvaloriza essa mulher. Por isso que muitas vezes elas fazem, e mesmo assim elas se sentem desvalorizadas. Porque não reconhecidas, às vezes até mesmo não desejadas, porque o outro ele não está se sentindo à altura dela, está sentindo como se a sua dignidade estivesse sendo afetada. São pessoas geralmente irônicas, rabugentas, né, mesquinhas. É aquela pessoa que a gente até chama o Carlão, né, masculinizadas, né, muitas, né, dessas mulheres são muito penetrativas, né, vão lá e fazem, querem competir, competem muito com os homens, com outras mulheres também, são mulheres mais duras, mais áridas, rígidas, né? Aquilo tem que ser dessa forma, não tem muita flexibilidade na vida. São muito secas, né? Cansadas, muito técnicas, elas precisam sempre de um protocolo. Tá, Natália? Eu sei, eu agora despertei, eu estou mais na minha energia masculina. Ok, agora como que eu faço para eu sair, né, disso? Elas querem um passo a passo, um protocolo, não aceitam um processo.
né? Querem sempre focam mais no resultado, que isso é energia masculina, né? Então focam sempre no resultado, no fazer, no passo a passo, no protocolo. Então são muito intelectualizadas, né? Vivem muito no mental e vão se afastando do seu sentir, que é uma energia feminina. Eu vou explicar mais pra frente para vocês. São muito técnicas, não conseguem lidar com a culpa que suas decisões trazem, que elas não conseguem se conectar com o seu sentir. Elas também são cheias de escudos, né? Cheias de defesas, porque elas não se conhecem, então elas não conhecem os seus limites. Então elas criam uma armadura antes mesmo da pessoa chegar nela, porque ela tem medo que se a pessoa encontre, vamos dizer, realmente ali com ela, ela não consiga colocar limites. Geralmente só conseguem se relacionar pelo sexo e têm dificuldades com a intimidade. Elas sexualizam para as pessoas não verem a sua vulnerabilidade. Foca muito na falta, nos seus defeitos, nos dos outros. Geralmente o coração é fechado, indisponível para o amor. São impacientes, quer tudo do seu jeito e para ontem. Não respeitam o masculino, nem o feminino, nem homens e nem mulheres. Quer ser boazinha demais ou estar num pedestal em relação aos outros. Vive na defensiva, quer ser sempre e ter mais razão do que ser feliz. Não consegue deixar rolar, quer ir direto para os resultados, não consegue curtir cada etapa e suportar o processo. Essas mulheres geralmente são muito boas no trabalho, né? São aquelas que geralmente têm aquele esgotamento do trabalho que depois precisam, né? Tem um burnout, precisam se afastar, porque elas usam o trabalho como uma forma de não olhar para si, como uma forma de se ocupar, de distrair da vida. Elas é como o trabalho é um vício aceitável, vamos dizer, pela sociedade, ela foca nele, né? Então são pessoas muito boas no trabalho, mas quando vão olhar para suas relações, às vezes elas se sentem muito sozinhas, às vezes está tendo algum desequilíbrio. Ela é aquela mãe de todos, né? Aquela mulher que geralmente ela se sente num pedestal, né? Superior a todo mundo e começa a ser a mãe. Começa a ser a mãe dos amigos, dos relacionamentos. Ela começa sempre a dar mais. Mas ninguém nunca conhece ela de verdade. Porque é sempre ela que está dando. Sempre ela que está fazendo. Então ninguém nunca tem contato com as suas vulnerabilidades. É aquela mulher que acha que sempre tem que ser forte. Que acha que em todas as situações ela tem que ser forte. Quanto mais ela acha, mais ela busca essa força externa, mais ela vai precisar, mais ela vai buscando, porque ela está focada ali no externo. Então mais ela vai buscando essa força externa. É como se não tivesse ali um limite. E isso ela vai se sentindo sobrecarregada, vai se sentindo esgotada, vai se sentindo não vista, não amada, porque realmente ninguém consegue enxergá-la, ninguém consegue enxergar o seu sentir. Essas mulheres geralmente elas tampam os olhos, né, para a realidade. Elas não conseguem olhar para a sua própria realidade. E por que que isso acontece? Dentro de cada ser humano existe tanto a energia masculina quanto a feminina. Independente se é homem, se é mulher, dentro de cada um existe a energia masculina e a energia feminina. Para que a gente seja seres completos, né? Em plenitude, seres plenos, que vivemos em equilíbrio e harmonia, nós precisamos de ter essas duas energias em equilíbrio e adultas, né? Dentro de nós. Nas mulheres, principalmente a energia feminina, que ela deve ser primeiramente ali desenvolvida. As mulheres, principalmente a energia feminina, né? Porque as mulheres precisam dessa energia para descansar. É onde que as mulheres geralmente descansam. Então, principalmente essa energia deve estar desenvolvida dentro das mulheres. Quando eu tenho a energia feminina, que é o meu sentir, que é o meu descansar, eu consigo suportar as situações e as emoções que essas situações me provocam.
Às vezes até mesmo a dor que as situações me provocam para que eu consiga transformar essas dores. Então, dentro de cada ser humano, existe tanto a energia feminina quanto a energia masculina. E em mulheres, a energia que primeiramente, principalmente deve ser desenvolvida é a feminina, em grande parte. Porque é quando a mulher é onde a mulher descansa. É onde ela pode se conectar com ela mesma. E em homens, geralmente, a energia que eles descansam, né? A energia que eles devem primeiramente se conectar é a masculina, que é a do fazer, do agir, e feminina é do sentir, é do abrir espaços, do receber, do nutrir. Então, como a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, onde a energia masculina, né, ela é centralizada, ela é vista como mais forte, como melhor, como superior, né? Então, tanto homens quanto mulheres foram buscando essa energia, né? Principalmente as mulheres, porque elas foram sofrendo muitos ataques, né, como forma ali de defesa, muitos abusos, muitos ataques. Então, como uma forma de defesa, elas começaram a desenvolver mais essa energia, né, e criar essa armadura. Então, elas se esqueceram do seu feminino e focaram mais em energia masculina. Só que isso trouxe um desequilíbrio, não só para elas, até mesmo para o mundo, onde a gente vai vendo mais mulheres masculinizadas, com essas características que eu citei para vocês, e mais homens na energia feminina, não conseguindo ir para a vida, não conseguindo o fazer, o agir. Então, o porquê que isso aconteceu, né? Como que a constelação ela pode te ajudar nisso? A constelação, ela vai lá na sua origem, ela vai lá na origem do seu conflito, vai lá na raiz daquele conflito. Imagina que é um fio onde a energia vai passando. E se tem algum bloqueio, né, em alguma parte ali do fio, essa energia não consegue fluir. Então, a gente vai lá onde que tem esse bloqueio, lá onde que tem esse nó, lá no início, onde tem esse emaranhamento. E a gente vai perceber esse bloqueio e através, né, da conexão com essa emoção, com esse sentir, através das palavras de cura, a gente consegue fazer essa liberação. Claro, gente, tudo é um processo, né? E entrar no processo também faz parte da nossa energia feminina. Então, essas mulheres, né, muitas das vezes a gente nota nas constelações, são mulheres que vêm repetindo padrões, né, que são leais aos seus familiares. Então, como uma forma de, e tudo isso são dinâmicas inconscientes. Então, como uma forma de honrar, né, o amor que ela sente as mulheres, né, das suas antepassadas, as mulheres que fazem parte do seu sistema familiar, né, os seus antepassados, ela honra, repete o mesmo destino. E vai encontrando, né, vai repetindo aquele padrão, encontrando homens mais que estão mais nesse polo feminino e elas vão se masculinizando e isso vai atraindo também esses homens. Muitas das vezes são mulheres que querem salvar os pais ou salvar algum antepassado e elas sai da sua posição como filha, como descendente ali e se coloca anterior, numa posição maior para ela. Só que essa posição, por ser maior, ela vai exigir muito dessa mulher. E essa mulher, ao invés de ganhar força, ela perde força. Então ela se acha um super-homem. Por isso que nas relações dela, né, ela começa sempre a dar mais, porque ela se acha superior, então ela acha eu tenho que dar mais. São mulheres que às vezes têm muitas exigências em relação aos pais, né? Não tomou, não aceitou tudo que os pais tinham para dar para ela, né? Ainda está naquela carência, naquela exigência lá da criança ferida dela. Então elas esperam que os pais sejam perfeitos, esperam que os pais também sejam esses super-heróis, né? Não entendem que eles são seres humanos comuns. Então, se ela não consegue aceitá-los como seres humanos comuns, ela também não consegue se aceitar como um ser humano comum. São mulheres que se encontram como a filhinha do papai, né?
que ou excluiu esse pai, né, por algum abandono, por alguma carência que não foi, alguma necessidade que ela esperava ser atendida. Então, ela ou pela exclusão, ou pelo elo, né, ou por ser muito ligada a esse pai não conseguir, né, cortar o elo, essa proteção, essa segurança ali de estar ali juntinho com o pai, ela se torna esse pai, ela se torna esse masculino, por não tanto pela exclusão, né, tanto por não conseguir ele cortar o elo, que é quando ela exclui, né, a mãe, ela se torna, não consegue ter uma boa relação ali com a mãe, não aceita o que a mãe teve para dar, né? Não toma o que a mãe deu, né? Não toma essa vida que a mãe conseguiu passar. Então, geralmente são mulheres que não respeitam nem a mãe e nem o pai, que não tem essa aceitação, esse amor, esse respeito nem pelos homens e nem pelas mulheres, porque ela não aceitou nem a mãe ali e ainda está ligada de alguma forma ou pela exclusão, né? Ou por estar fora do seu lugar ali com seu pai. Outra coisa também dessas mulheres, né? Isso é uma forma ali de aproximar, gente. Quando ela tá excluindo aquele pai, né? Ou então quando ela está ali muito ainda ligada, aquele pai não consegue cortar o elo. E aí ela se torna esse masculino, é uma forma de se aproximar dele. É uma honra, né? É uma forma de amor a ele. São mulheres geralmente que estão fora do seu lugar ali com seus irmãos, né? Que acham que são a mãe dos seus irmãos. Não consegue tomar a vida ali que o pai tem, não consegue amar o diferente. Às vezes foi criada ali pela mãe, a mãe ensinou que ia ser assim, 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 assado. E ela começa a olhar com os olhos da mãe os homens. Ela não consegue amar o diferente. Ela acha que só aquele jeito ali que a mãe foi, que é o certo, que é o que deve ser amado. Quando ela encontra, por exemplo, um homem que é diferente da mãe, né, que tem uns pensamentos diferentes, ela não consegue amá-lo, ela não consegue respeitá-lo. Às vezes são mulheres que interferem, né, nos relacionamentos dos pais e querem ali ditar o que eles devem fazer, né, como que deve ser a relação deles, não aceita a relação deles, né, deles um com o outro. Então ela está no meio ali do casamento dos pais. Então essas mulheres também têm essa tendência de se masculinizar, né, de se tornar essas mulheres fortonas e até mesmo atrai para sua própria vida relacionamentos também complicantes. Ela às vezes começa a enxergar com os olhos da mãe, da forma como a mãe enxergava o pai. Ela começa a enxergar também o pai e os homens, né, e não consegue aceitar aquilo ali, tomar aquilo que o pai tem para dar. Lembrando que nós somos metade pai e metade mãe. Então, se a gente exclui um dos dois, é como se a gente estivesse excluindo uma parte nossa. E isso traz consequências para a nossa vida, isso traz conflitos para a nossa vida. Porque se a gente não está inteiro, a gente também não está inteiro para a vida, para receber as bênçãos do universo. A gente não está inteiro nas relações, a gente não consegue olhar para as nossas emoções por completo. Então, isso traz bastante consequências. São mulheres também que às vezes nasceram para ser a solução para os pais, por exemplo, a família tinha já muitos conflitos, muitas dificuldades. Então, quando essa criança veio, ela não quis ser mais uma dificuldade, não quis ser mais um conflito para essa família. E ela começou a se esconder, a não se expressar, a não querer dar trabalho, a ser útil ali, a ser a salvadora, entendeu? Então, são pessoas que estão ali fora do seu lugar. Ou então são pessoas que estão repetindo um padrão de raiva, né? Estão sendo leais a algum antepassado dela que tinha um problema com a raiva. Então, ela como essa forma ali de ser leal, de honrar,
ela assumiu essa raiva para ela, essa situação mais masculinizada. Então, quando essa mulher ela começa a mudar a sua postura, ela começa a enxergar de forma diferente. Ela começa a perceber o mundo de forma diferente. E ela muda a postura, automaticamente o outro, as coisas ao redor dela também vão mudando, vão se encaixando. À medida que ela vai se colocando no feminino dela, ela vai se abrindo para o universo, ela vai se abrindo para receber. Ela começa a olhar para as suas necessidades, para o seu sentir, e ela vai criando um laço emocional, para que ela consiga suportar as emoções, para que ela consiga se fortalecer internamente. Então, quando ela vai criando esse laço emocional, ela vai se fortalecendo no seu interno. Se ela consegue olhar para ela, olhar para as necessidades dela, para o sentir dela, ela sabe o que é bom para ela. Ela sabe o que ela realmente precisa. Quando a gente tem o que a gente realmente precisa, a gente consegue se sentir satisfeito. Quando a gente ainda está no querer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assado, e não sabemos o que a gente realmente precisa, nunca a gente vai estar satisfeito. Sempre a gente vai estar nessa busca incessante por prazer, essa busca incessante por aquilo, nada satisfaz, nada é suficiente, porque a gente não sabe o que é o nosso suficiente. A gente não sabe o que a gente precisa. A gente não tomou, né, dos nossos pais o que eles tinham para dar para a gente, que isso era o suficiente. Então, como é que eu saio, né, dessa postura, né, como eu consigo me equilibrar, me harmonizar? Primeiramente, fazendo a constelação, né, no atendimento, a gente vai encontrar onde que está o seu bloqueio. Eu falei vários bloqueios que podem ocorrer, mas qual que é o seu? Qual que é o que está acontecendo no seu sistema familiar? Qual que foi a origem do seu? Então, a gente vai perceber esse conflito, vai perceber esse bloqueio, né, esse emaranhamento, vai ver onde que ele está inserido ali, vamos olhar para ele, percebê-lo. Depois disso a gente vai começar as liberações, né? E a primeira, eu digo assim, o primeiro caminho, né, para a gente entrar nesse processo de cura é tomar a mãe, tomar o que a mãe nos deu, né? Tomar essa vida, tomar tudo que ela nos deu com muito amor, com muito carinho, concordar com tudo da forma como foi. Depois, quando a gente toma a mãe e recebe a permissão dela para a gente tomar o nosso pai, a gente toma o nosso pai. Quando a gente sabe que a gente já recebeu esse amor, já recebeu o amor deles lá na nossa origem, a gente também consegue nos passar esse amor. A gente consegue dar conta do restante. Eu falo, tudo que eles nos deram foi o suficiente para que a gente possa correr atrás do que a gente precisa. Então, primeiramente, tomar a mãe, pegar essa permissão para tomar o pai e ir se aproximando do seu sentir e começando a olhar para dentro de você, das suas necessidades. Assim você consegue se equilibrar, você consegue desinterromper esse fluxo do amor. Então, minhas amadas, esse é um pouquinho do meu trabalho, né, para vocês entenderem melhor. E se você está cansada de ser essa mulher, né, está cansada de ser a fatona, salvadora, de não olhar para você, está desconectada de você, do seu sentir, de não perceber o que é realmente existir, né? O que é realmente existir, não tá só aqui na Terra de passagem. Se você está cansada, eu te convido a clicar aqui nesse botãozinho. E venha comigo que eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o melhor caminho ali para você trilhar, para você se conectar com o seu feminino, tá bom? Um beijo, gratidão.